Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar para vocês um pouco de diabetes mellitus, né? E no caso aqui, diabetes mellitus gestacional, tá? Então, diabetes é uma síndrome que tem uma etiologia múltipla, tá? Que pode ocorrer por uma secreção inadequada de insulina ou ainda por uma diminuição dessa resposta que os tecidos têm à presença de insulina. Então, geralmente, você vai ter um quadro de quê? Um quadro de hiperglicemia, frequentemente pode estar acompanhado de alteração no metabolismo lipídico, hipertensão arterial e disfunção endotelial, que vai depender principalmente do tempo de doença e se essa doença não teve um controle adequado. Tá? Então, por causa de um descontrole endotelial, você pode ter disfunção de vários órgãos e aparelhos, né, como os olhos, os rins, o cérebro, né, o coração e principalmente aí as coronárias. Enfim, vale ressaltar ainda que, apesar de se caracterizar pela hiperglicemia, o diabetes você tem, na verdade, uma labilidade muito grande aí da glicemia, ou seja, uma flutuação muito grande dessa glicemia. Então, às vezes, não raro você se encontra diante de pacientes com quadros de hipoglicemia, né? Um paciente diabético, na verdade, por causa dessa secreção inadequada de insulina, ou um aumento da resistência tecidual, a gente pode encontrar pacientes aí com um quadro grave de hipoglicemia, né? Na gravidez, como a gente faz durante o pré-natal vários exames, ele acaba se tornando um período extremamente oportuno para fazer um rastreamento do próprio diabetes, tá? Não só do diabetes gestacional. Levando em consideração que essa doença pode levar a eventos adversos, tanto para a mãe como para o feto, então, muitas vezes, durante a gravidez, ao se fazer esse diagnóstico precoce, você consegue fazer com que essa gestação possa seguir da forma mais tranquila possível. Tá? Vale ressaltar que o diabetes ele é responsável por elevados índices de morbimortalidade, principalmente aqui a macrosomia fetal e as malformações congênitas, né? A gente está falando aqui, gente, do diabetes, nesse caso, prévio à gestação. A gente tem que lembrar que o período de embriogênese, ou seja, de formação dos órgãos, vai acontecer ali no primeiro trimestre de gestação, e todos os agravos que acometam naquele período é que podem ser responsáveis por essas alterações aí de malformação, tá? O diabetes mellitus gestacional é um diabetes que vai se instalar geralmente ali mais na frente, né, em torno ali de 24 a 28 semanas de gestação. Então, só para enfatizar, as malformações encontradas no diabetes estão relacionadas ao diabetes mellitus prévio, porque na verdade o que pode acontecer é que aquela gestante ainda pode não saber que já tinha diabetes, porque não fazia exames. Então, como é um momento oportuno para esse rastreamento, vale a pena solicitar o exame de glicemia. Então, essa hiperglicemia na gestação, quando eu estou pensando em diabetes mellitus prévio à gravidez, você vai manter aqueles mesmos parâmetros quando você teria fora da gravidez, ou seja, uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou 2 horas após o teste de tolerância oral à glicose, que é feito com 75 gramas de destrose, acima, maior ou igual a 200, e aí você tem um diagnóstico de diabetes mellitus e não diabetes mellitus gestacional, que aí eu vou falar um pouco mais na frente como é que dá esse diagnóstico. Bom, a fisiopatologia do diabetes é um pouco desconhecida. Fala-se um pouco de fenômenos de autoimunidade, mas, enfim, o que a gente tem de mais palpável é o quê? São os fatores de risco. Então, a paciente que teve diabetes gestacional é uma paciente que vai ter um risco maior de desenvolver diabetes quando tiver numa idade mais avançada. Quando você tem parentes de primeiro grau com diabetes, a idade superior a 25 anos, pacientes com quadro de sobrepeso ou obesidade, ou um ganho de peso excessivo na gestação, mesmo que não façam diagnóstico de diabetes gestacional, pacientes portadores da síndrome dos ovários policísticos e da hiperinsulinemia, tá? Ou seja, de uma secreção aumentada de insulina para tentar trazer a glicose para os valores de normalidade. Uma história de morte fetal ou neonatal sem causa aparente, ou seja, não achou nenhuma malformação,
a gestação, em tese, estava vindo normalmente e a paciente, eventualmente, pode sentir que o bebê não está mexendo, vai fazer um ultrassom e, infelizmente, identifica um óbito fetal. Nesse caso, a gente sempre tem que dar o diagnóstico de exclusão de diabetes. Tá? Uma história de macrosomia, ou seja, aqueles fetos que no termo tem mais que 4 quilos, ou ainda pacientes com quadros de síndromes hipertensivas ou pré-eclâmpsia na gestação, ou ainda um crescimento fetal excessivo e um aumento grande do volume de líquido amniótico, né, que é o chamado de polidrâmio. Tudo isso, todos esses fatores são fatores de risco, ou seja, existem correlação deles com o quadro de diabetes. Tá? Das classificações, a classificação etiológica, então do tipo 1 é aquela diabetes juvenil, né, que pode atingir crianças e adolescentes, então ela é responsável por 5 a 10% dos casos de diabetes na população geral. A tipo 2, que é aquela que é mais por aumento dessa resistência à insulina, ou seja, pacientes com quadro de sobrepeso, obesidade, que não se cuidam, acabam desenvolvendo diabetes na vida adulta, responde por cerca de 90%, ou seja, é o mais prevalente. E o diabetes gestacional, eu coloquei um ponto de interrogação, porque ele pode variar muito de população para população. Os estágios da doença, gente, os diferentes estágios do diabetes, eles podem evoluir para um estágio avançado que vai precisar de insulina. Tá? A insulina foi uma droga que mudou prognósticos, né? No passado, pacientes morriam com certa frequência por causa dessa falta de insulina. Hoje a gente tem insulinas de vários tipos de insulina que podem ser usadas em vários perfis distintos de pacientes. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tá? As alterações da regulação glicêmica, como a tolerância à glicose diminuída ou a glicemia de jejum já alterada, elas podem preceder o diagnóstico, ou seja, vão ser sinais aí que vão nos mostrar que esse paciente é um paciente possivelmente que vai desenvolver o quadro de diabetes. Bom, e qual é o quadro clínico clássico aqui do diabetes? Então, a poliúria, né, ou seja, o aumento da quantidade de urina, polidipsia, aumento da sede, polifagia, a pessoa aumenta o apetite, come bastante e mesmo assim pode ter o quê? Uma perda de peso involuntária. Ou seja, a pessoa não faz sentido você comer muito e perder peso. Então, quando você está diante de um quadro desse, é extremamente importante que você faça esse diagnóstico de diabetes. Tá? Além disso, é muito comum nos pacientes que apresentam o quadro clínico aí de um diabetes, principalmente um diabetes descontrolado, um quadro de cansaço, fraqueza, aumento de peso, pode ter muito prurido, né, coceira na pele, até em região vulvar nas mulheres, infecções recorrentes e complicações crônicas, que aí é aquele paciente que já tem um quadro de diabetes de longa data e que não faz o segmento, não faz o acompanhamento, ou é arredio ao tratamento, que pode desenvolver os quadros de neuropatia diabética, retinopatia diabética e a doença cardiovascular aterosclerótica. Bom, quais são essas consequências da hiperglicemia no ciclo gravídico puerperal? Então, para a mãe, o diabetes está muito relacionado aos quadros de infecção do trato urinário, como a pielonefrite. Pode também o diagnóstico ser feito, ser aventado essa hipótese diagnóstica naquela mulher que tem apresentado quadros de candidíase de repetição, aquele fungo que já está na flora vaginal, mas se ele encontra algum agravo que possa fazer com que ele hiperprolifere, como é o caso do diabetes, a paciente apresenta queixas como um prurido intenso, sensação de ardor. Tá? Pode ainda a gente ter lesões vasculares e um quadro de pré-eclâmpsia. Para o feto, quais são as consequências dessa hiperglicemia, né, desse descontrole glicêmico, até falando aqui do próprio diabetes para o feto? A macrosomia, que é o crescimento excessivo desse feto, né, podendo levar ao quê? A um tocotraumatismo. O que é isso? Ora, se um feto é muito grande, no momento do parto, e se for um parto normal, você pode ter traumatismo tanto para a mãe, ou seja, causar lacerações extensas no canal de parto, ou ainda para o feto, né? A gente pode citar aqui lesões de plexo braquial aqui, tá? Que podem levar a paralisias, enfim. Então,
muitas vezes, hoje, quando você tem um diagnóstico de macrosomia fetal, geralmente opta-se pelo parto abdominal, ou seja, pelo parto cesariano, para a gente diminuir esses riscos, desses traumatismos que podem acontecer durante o trabalho de parto. Uma coisa muito importante é que, após o nascimento, o pâncreas fetal, e aí já do recém-nascido, está produzindo muita insulina, porque ele está recebendo muito açúcar durante a gestação. Então, uma complicação precoce após o nascimento é a hipoglicemia fetal. Por quê? De uma hora para outra, ele para de receber o açúcar pelo cordão umbilical, só que o seu pâncreas ainda está produzindo muita insulina. Então, fetos de mães com diabetes ou de mães que tiveram, no qual esse feto é macrossômico, a neonatologia, ou seja, a pediatria, que vai fazer aquele primeiro atendimento, tem que estar muito atento à hipoglicemia. Algumas vezes é necessário fazer reposição com açúcar mesmo. Tá? Outra coisa, como eu já havia falado, a morte fetal intrauterino sem uma causa mais identificada, como uma cardiopatia ou uma má formação de sistema nervoso central, se você não tem nada disso e o pré-natal estava aparentemente indo tudo bem, a gente tem que suspeitar de que a causa desse óbito intrauterino pode ter sido por um quadro de diabetes. Tá? O feto, na sua vida intrauterina, ele não suporta muito a hipoglicemia. Então, se essa paciente tiver um quadro de hipoglicemia aguda, você pode perder um feto. E às vezes até já no termo, ou seja, que já estaria prontinho para nascer. Outra coisa que também está associado é qualquer agravo que possa aumentar o conteúdo intrauterino, ou seja, aumento de líquido amniótico, tá? Ou a própria macrosomia fetal. Se você aumenta a pressão intrauterina, você aumenta o risco de parto prematuro, ou seja, daquele parto que vai acontecer antes de 37 semanas. Por quê? Porque o útero ele não vai crescer indiscriminadamente. Significa dizer o quê? Que a musculatura uterina vai crescer até certo ponto. Se a pressão intrauterina fica muito grande, quer seja porque o bebê é muito grande, quer seja porque há um excesso de líquido amniótico, esse parto existe um risco aumentado da paciente ter um parto prematuro. A mesma coisa que ocorre nas gestações gemelares, trigemelares, quadrigemelares, enfim. Por que essas gestações muitas vezes não conseguem chegar até o tempo certo, até os 9 meses completos, como se diz coloquialmente? Porque o útero não aguenta crescer mais do que o seu limite. Então a pressão intrauterina aumenta demais e acaba gerando um parto prematuro. Bom, e como é que eu dou esse diagnóstico durante o pré-natal? Então, o ideal é que você tenha um primeiro exame de glicemia antes de 20 semanas. E aí você pode ter 3 resultados. Um maior ou igual a 126, e aí você já fecha o diagnóstico de diabetes mellitus, ou seja, não é gestacional. Isso é prévio à gestação. Você pode ter de 92 a 125, que aí você tem um diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Ou ainda, você pode ter uma glicemia de jejum abaixo de 92. Quando você tem uma glicemia de jejum abaixo de 92, em tese você vai ter o primeiro rastreio negativo, ou seja, um primeiro exame normal. Bom, e aí eu fico satisfeito com isso? Não. Se eu tenho esse primeiro rastreio negativo, eu tenho que lembrar o quê? Que o risco de diabetes gestacional vai ser potencializado lá com 24 a 28 semanas. Então, nesse período, faz-se necessário que eu solicite um exame do TTGO, ou TTO, ou TOTG, enfim, há várias siglas para a gente denominar o mesmo exame, que é o teste de tolerância oral à glicose com 75 gramas de destrose. Esse exame a gente vai ver 3 valores. No jejum, ou seja, a paciente chega em jejum, é colhido sangue. Essa paciente vai tomar um líquido bem doce, essa paciente vai tomar aí essa destrose, 75 gramas de destrose, 1 hora depois é colhido o sangue e outra hora depois é colhido o sangue novamente. Então você tem os valores o seguinte, o valor de normalidade deveria ser o quê? No jejum, até 92. Na primeira hora até 180 e na segunda hora até 153. Eu vou expor isso um pouco mais na frente para frisar bem. Se você tiver ao menos um valor
Se no jejum for maior ou igual a 126, ou ainda na segunda hora, ou em qualquer hora maior ou igual a 200, você fecha um diagnóstico de diabetes mellitus e não diabetes mellitus gestacional. Então, para que fique mais claro, como é que são os resultados? Isso é da Associação Americana de Diabetes desde 2011, não mudou até hoje. Então, no jejum, o correto é ter até 92 de glicemia, uma hora após a destrose até 180 e 2 horas após a destrose até 153. Qualquer um desses valores alterados, a gente fecha o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Tá? E qual que é o tratamento, gente? Esse slide, ele mostra muito bem o que a gente tem que fazer para essas pacientes que têm esse diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Vale lembrar que nem sempre a medicação é a primeira opção. Muito pelo contrário, muitas vezes a gente consegue a manutenção dos níveis normais de glicemia com alimentação saudável, com atividade física, mas para isso é preciso fazer uma monitorização da glicemia capilar. E, eventualmente, você vai ter que fazer uso de medicamentos. Então, aqui, resumindo tudo, monitorização glicêmica, orientação nutricional, eventualmente insulinoterapia. A metformina, que é um hipoglicemia antioral, apesar de não ser consenso na literatura, não ser feita em todos os serviços, alguns serviços de referência utilizam a metformina, até pela sua praticidade posológica, que é via oral, não precisa a paciente fazer injeção uma ou várias vezes ao dia com insulina, é considerado categoria B pelo órgão americano que regula os medicamentos. E outra coisa extremamente importante é a atividade física. Bom, a monitorização glicêmica pode ser feita pela glicemia plasmática, que é aquela que você vai lá no laboratório e colhe o sangue diretamente na veia, ou pela glicemia capilar, que é feita no dedinho. Então, o normal, quando você não utiliza os testes, é o quê? É no jejum estar abaixo de 95, o ideal, como eu falei, abaixo de 92, após prandial, ou seja, na primeira hora até 140 e pós-prandial na segunda hora até 120. Ou seja, que isso aqui, gente, é do acompanhamento, isso aqui não é mais o diagnóstico. Então, você já deu o diagnóstico, você já fez as medidas da paciente, o que é? Orientação nutricional, atividade física e a glicemia capilar. Então, o que a gente quer? É que a paciente consiga ter um controle da glicemia de jejum, no máximo até 95, pós-prandial, ou seja, após se alimentar, após o almoço, na primeira hora após o almoço, até 140, e na segunda hora após o almoço, até 120. Lembrar que a gente não vai ficar repetindo esse teste de tolerância com a destrose todo dia para saber se ela está fazendo o segmento certo. Então, a gente tem que lançar a mão aqui, nesse caso, para o acompanhamento. Isso aqui não é o diagnóstico, tá? O diagnóstico a gente já falou nos slides anteriores, mas para o segmento, a gente pode lançar a mão desses valores. Os retornos. Lembrando que essa paciente ela precisa ter um acompanhamento mais de perto, porque senão a gente pode relaxar um pouco, essa paciente fazer casos de hiper e hipoglicemia, a gente acabar perdendo esse bebê. Então, o ideal seria retornos a cada 2 semanas até a 32ª semana, e a partir daí, retornos semanais. É lógico que a gente sempre tem que avaliar caso a caso. A dieta. O ganho de peso não deve exceder nessas pacientes 250 gramas por semana. Então, essa dieta aqui de 30 a 35 quilocalorias por quilo por dia na paciente não obesa, devendo contemplar de 40% a 50% de carboidratos, 15% a 25% de proteínas, em torno de 25% a 30% de lipídios. Isso aqui é mais ou menos uma média, gente, mas isso, uma boa avaliação nutricional por um nutrólogo competente ou um nutricionista competente, vai poder ter uma orientação mais específica para aquele caso. Na insulinoterapia, geralmente é quando você mantém-se a glicemia de jejum acima de 105 ou 120 na pós-prandial. Isso aqui são exemplos de dose quando você usava mais a insulina regular ou a NPH. Hoje a gente vale lembrar que a gente tem vários tipos de insulina, enfim. Então, a gente precisa entender que a gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Né? O ideal é que você tenha, além da parte nutricional, também tenha um acompanhamento endocrinológico, certo? Bom, e o manejo obstétrico? Como é que eu faço a avaliação fetal? Se a minha preocupação, uma das minhas grandes preocupações é o feto,
Como é que eu faço essa avaliação? Então, uma avaliação simples pode ser pelo mobilograma, ou seja, pelas movimentações fetais, tá certo? Então, são mais de 7 movimentações fetais 2 vezes por dia pós-prandial, ou seja, a gente tem que lembrar que muitas vezes quando o feto está, quando a mãe está em jejum um pouco mais prolongado, causa aquela primeira hipoglicemia e o feto dorme. Então, às vezes ele pode não estar se mexendo pela hipoglicemia. Então, a orientação é a gestante se alimentar, esperar um pouco e para ver se há essa movimentação fetal. O ultrassom obstétrico deve ser feito no primeiro, segundo e terceiro trimestres. O eco fetal, principalmente se for diabetes mellitus do tipo 1, tá? Que é aquele que a gente falou que está mais relacionado às malformações. E das malformações que estão ligadas ao diabetes, as malformações cardíacas são extremamente importantes. E a vitalidade fetal, ou seja, para você saber se o feto realmente está bem, você pode fazer a cardiotocografia, que é a partir de 30 a 32 semanas. Tá? O perfil biofísico fetal, que é um exame feito pelo ultrassom, que tem ali uns 4 parâmetros, mas não vou me ater a isso aqui na aula. E o Doppler, que é o estudo dos vasos, que podem ser feitos pelos vasos maternos e fetais, para tentar identificar algum quadro de insuficiência placentária. Lembrando que o diabetes ele não tem um acometimento muito importante no Doppler quanto aos quadros de hipertensão, tá certo? Mas eventualmente a gente, como essas doenças às vezes andam de mãos dadas, né, diabetes e hipertensão, então muitas vezes a gente deve lançar mão do Doppler. Bom, a época do parto. Se a paciente tiver compensada, a vitalidade fetal preservada, você deve aguardar a maturidade fetal de 38 a 40 semanas, e aí você vai avaliar se a paciente tem condição de uma indução do parto, se ela não tiver entrado em trabalho de parto espontaneamente, ou, em alguns casos, será necessária a realização da cesariana, somente naqueles casos que a gente já comentou aqui de macrosomia fetal. E o aleitamento materno deve ser sempre estimulado. Bom, quando é que eu vou internar essas pacientes? Quando eu tenho em alguma glicemia acima de 200 ou ainda uma menor do que 50. Isso nos mostra que esse diabetes dessa paciente está completamente descompensado. Então, essa paciente precisa de internação. E aí, nessa internação, gente, geralmente no primeiro dia, a gente faz só mais o controle da parte nutricional, porque muitas vezes essa paciente está descompensada porque em casa não está seguindo as recomendações. Então você faz até para saber se realmente essa paciente vai precisar de insulina ou se vai precisar só de maiores orientações. Mostrar para ela que realmente ela não está seguindo a sua cartilha nutricional e que está levando muito risco para ela e principalmente para o bebê. O parto deve ser por indicação obstétrica, ou seja, se pode ter parto normal ou não. E ainda, a cesárea é relacionada a maiores complicações. Lembrando que o diabetes descompensado ele é um fator de risco para a piora da cicatrização e aumento do risco de infecção. Então, se puder, se não tivermos um feto macrossômico, tiver tudo bem, a vitalidade preservada, o ideal é que seja parto via vaginal. A reavaliação após o parto, lembrando que essas mulheres têm um risco maior de desenvolver diabetes mellitus, ou seja, aquelas mulheres que tiveram diabetes na gravidez têm um risco maior de desenvolver diabetes mellitus aí, tipo 2. E aí você deve reclassificar essa paciente 6 semanas após o parto, ou seja, ao final do puerpério, a gente repete aquele teste de tolerância oral à glicose com 75 gramas de destrose para ver se a paciente mantém-se diabética. Tá? Lembrando que aí, nesse caso os parâmetros são outros, tá certo? Não são aqueles utilizados durante a gravidez. E a gente sempre deve orientar o controle de peso através de uma alimentação saudável e de uma atividade física regular. Bom, gente, eu acho que era isso na aula de hoje do diabetes. Qualquer dúvida a gente vai estar à disposição de vocês.